Para abrir essa conversa, nesse dia em que se celebra o Dia da Consciência Negra, queria saber de vocês, a princípio, a visão de cada um particular a respeito de Zumbi dos Palmares. Pode começar você, Adriana, por favor. Bom, a construção histórica, moderna a respeito do Zumbi é uma construção que se dá para e passo à ascensão de um debate que coloca a centralidade do combate ao racismo na construção da República Brasileira. Então ele vem, é uma retomada histórica de uma figura que bastante singular, por vezes controversa, mas que liderou objetivamente um espaço, um território em que as pessoas poderiam viver, que a morte não era o signo que coordenava a vida, que as pessoas poderiam estar, cultivar terra, em que se vivia possibilidades das decisões coletivas. E num momento, em que vigorava o regime escravista no Brasil. E é importante a gente lembrar que o Quilombo dos Palmares tinham pessoas que eram negras e também tinham brancos. Era um lugar para o qual as pessoas que não conseguiam lidar com o pagamento de impostos, com as imposições, com o regime de violência perpetrado pelo regime colonial, que fugiam, eram bem-vindas, desde que participasse do debate coletivo e construísse coletivamente aquele espaço. A tua visão, Fernando? Bom, naturalmente eu discordo da Adriana, porque, primeiro, como ela mesma disse, Zumbi dos Palmares é uma figura realmente muito controversa. É muito difícil nós dizermos quem exatamente foi, qual era o seu perfil, como atuava politicamente, como atuava dentro dos quilombos. Mas o pouco que se sabia, e isso era quase que um consenso até 1950 entre os historiadores no Brasil, era de que Zumbi era uma figura realmente autoritária, até mesmo por conta das tradições que trazia do seu próprio povo africano. Afinal de contas, o Quilombo era uma espécie de monarquia, tinha a mesma estratificação que as monarquias africanas, simbolicamente falando. E haviam diversos relatos e até mesmo os fatos nos levavam a crer que muitas vezes o Quilombo dos Palmares acabava invadindo outras fazendas, mas não com o intuito de libertar escravos, mas sim com o intuito de roubar escravos, isso é, de capturar escravos dessas fazendas para que eles fossem escravos também nos quilombos e que servissem a Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares também tomou o poder dentro do Quilombo após matar o próprio tio, Gangazumba, envenenado, após uma guerra por conta de um acordo que ele não quis aceitar com a coroa portuguesa. Então, não é correto dizer, na minha opinião, que Zumbi dos Palmares seja uma verdadeira representação daquilo que representou, daquilo que foi a liberdade dos negros, isso é, a abolição da escravidão. Em nenhum momento houve esse tipo de luta conjunta, muito pelo contrário. Dentro do Quilombo dos Palmares se reproduzia, muitas vezes, características repugnantes daquela sociedade escravista. Vamos lá, dentro dessa simbologia, que a figura de Zumbi dos Palmares representa, vocês têm visões distintas colocadas aqui, com argumentos aqui e acolá. Não são dados que constam, como você mesmo colocou, Fernando, em livros, são relatos que vêm através da cultura falada, quer dizer, do que se sabe, dos descendentes. Mas a figura, vista como um símbolo para esse dia ser comemorado, na visão de você, e você mesma, Adriana, quando coloca, faz a ressalva de uma figura controversa. Quando você fala controversa, você pensa nesses mesmos dados que o Fernando traz pra gente, e ainda assim, aí vem a pergunta, você acha que ainda assim, dentro da simbologia, a figura de Zumbi deve ser colocada mesmo em prol do ativismo pela igualdade entre as raças, pela equanimidade entre as culturas dentro da sociedade que a gente vive? Olha, primeiro é importante a gente dizer que existe uma fortuna historiográfica que vai lá e discute a partir dos autos policiais e que fizeram trabalhos já na Serra da Barriga e que se contrapõe a essa visão que o companheiro Fernando trouxe pra gente a respeito de Zumbi dos Palmares. O Joel Rufino, por exemplo, ele tem um livro que ele vai discutir a figura do Zumbi. Com toda a liderança histórica, ela é uma pessoa, ela não é chapada, ela tem várias nuances e a gente precisa ter discernimento para construir, para saber analisar as pessoas. As pessoas não são boas ou más.
dentro de um contexto ainda, né? Exatamente. E dentro desse contexto, e trazendo o fato de que o Quilombo dos Palmares, ele sustentou uma ideia de liberdade, as pessoas que iam para o Quilombo dos Palmares e que fugiam dos lugares e iam para este lugar, elas conseguiam ficar vivas. Elas conseguiam ter uma condição de vida muito melhor do que tinham sob o regime colonial. Então, essa figura ela é super importante, inclusive porque ele lidera por um longo período e eles conseguiram vencer, por exemplo, Domingos Jorge Velho. Domingos Jorge Velho, que foi um bandeirante que tinha a missão de ocupar o Quilombo de Palmares, ele teve que fazer 3 incursões para conseguir destruir o Quilombo dos Palmares. E ele destrói do ponto de vista material, mas do ponto de vista da construção do imaginário social não destrói. Inclusive existe uma poesia do Luiz Carlos Lima, do José Carlos Lima, muito importante na literatura negra brasileira, que ela fala assim: por menos que conte a história, não te esqueça o meu povo, se Palmares não vive mais, faremos Palmares de novo. Palmares daquele período certamente tinha contradições que a gente não dá conta hoje, mas enquanto possibilidade de reconstrução de uma república efetiva, em que a vida seja garantida, em que as pessoas vivam com liberdade e com dignidade, e que o povo negro, sobretudo, sobreviva e esteja bem neste lugar, ele continua sendo como um horizonte possível, histórico, e de impulsionamento utópico das Professora, pegando